Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje faremos um resumo do livro Deus e o Estado, de Mikhail Bakunin. Este vídeo não pretende de maneira alguma, em poucos minutos, explicar a você, amigo ou amiga, o que seria impossível até mesmo para um especialista no tema fazer em um vídeo de 3 horas. Então resta analisar e pontuar alguns assuntos de interesse a você, que teve a gentileza de clicar neste vídeo. Vivemos atualmente uma profunda crise política, onde as democracias entraram em decomposição em todo o globo. Forças reacionárias que se escondiam nas sombras, hoje se mostram à luz do dia. Tempos de questionamento do papel dos estados, com a criação dos blocos econômicos, com o neoliberalismo e o crescimento do egoísmo e do narcisismo ávido por símbolos de riqueza e ostentação, colocando a desigualdade como natural, ou pior ainda, como responsabilidade única e exclusiva do pobre. Em tempos de crescimento dos conflitos religiosos no mundo e das mudanças na religiosidade brasileira, como no caso da expansão das igrejas evangélicas, vide bancada evangélica, e o fortalecimento dos carismáticos da Igreja Católica, em tempos de rápidas e espantosas mudanças na ciência, como a tecnologia da clonagem e da nanotecnologia e a engenharia genética. Nestes tempos, a leitura do clássico Deus e o Estado, de Mikhail Bakunin, de 1814 a 1876, se faz cada vez mais interessante, atual e reveladora. Escrevendo na Europa da segunda metade do século XIX, Bakunin apresenta-nos uma crítica que é um retrato do momento em que passava aquela sociedade, na qual vivia e contra a qual lutava. A vida de Mikhail Bakunin já é suficientemente conhecida em todos seus traços gerais. Amigos e inimigos sabem que este homem foi grande no intelecto, na vontade, na energia perseverante. Sabem que grau de desprezo ele ressentia pela fortuna, pela posição social, pela glória, todas essas misérias que a maioria dos seres humanos tem a baixeza de ambicionar. Fidalgo russo, aparentando a mais alta nobreza do império, entrou como um dos primeiros nessa orgulhosa associação de anarquistas que souberam se libertar das tradições, dos preconceitos, dos interesses de raça e de classe, e desprezar o seu bem-estar. Com eles enfrentou a dura batalha da vida, agravada pela prisão, pelo exílio, por todos os perigos e todas as dores que os homens revolucionários sofrem em sua existência atormentada. Uma simples pedra e um nome marcam no cemitério de Berna o lugar onde foi depositado o corpo de Bakunin. E talvez, muito para honrar a memória de um lutador que tinha as vaidades desse gênero em tão medíocre estima. Seus amigos não farão construir para ele, certamente, nem faustuosos túmulos nem estátuas. Sabem com que amplo riso ele os teria acolhido se lhes tivessem falado de um jazigo edificado em sua glória. Sabem também que a verdadeira maneira de honrar os mortos é continuar a sua obra, com ardor e perseverança, que eles próprios dedicaram a ela. Certamente que essa é uma tarefa difícil, que demanda todos os nossos esforços, pois, entre os revolucionários da geração passada, não há sequer um que tenha trabalhado com mais fervor pela causa comum da revolução do que Mikhail Bakunin. Na sociedade em que vivia Bakunin, as implicações da Revolução Francesa já se faziam muito presentes, com idas e vindas do poder nas mãos de burgueses e monarquistas na França, além de debates no campo ideológico e dentro do movimento operário internacional, que faziam-se cada vez mais intensos, principalmente entre as correntes vinculadas ao pensamento do próprio Bakunin e aquela vinculada a Karl Marx e Engels. A Revolução Industrial já se mostrava em sua faceta mais forte e cruel em países como a Inglaterra, Alemanha e França. Perché sono un operaio anarchico! A crítica de Mikhail Bakunin fundamenta-se na relação intensa entre o poder do Estado e a sua oligarquia dirigente com o poder da Igreja, ou da religião, e do clero, ambos grupos defendendo seus próprios interesses contra aqueles da maioria da população. A Igreja e o Estado, desta forma, intimamente ligados desde as suas origens, dependendo e justificando-se mutuamente. Portanto, Deus e o Estado apresenta para o seu leitor alguns pontos principais de discussão. Além da óbvia relação entre religião e Estado, que está delimitada no título da obra, questões envolvendo a teoria anarquista de Bakunin, o papel da ciência como substituidora da religião e a legitimidade das autoridades são discutidas na obra. Materialismo e idealismo. Quem tem razão, os idealistas ou os materialistas? Uma vez feita a pergunta, a hesitação se torna impossível. Sem dúvida, os idealistas estão errados e os materialistas certos. Sim, os fatos têm primazia sobre as ideias. Sim, o ideal, como disse Proudhon, nada mais é do que uma flor, cujas condições materiais da existência constituem a raiz. Sim,
Toda a história intelectual e moral, política e social da humanidade é um reflexo da sua história econômica. A fundamentação teórica para a discussão entre a ligação entre Estado e religião passa inicialmente pela questão da origem das religiões. Estas, dizem idealistas, se contrapõem àquilo que seria o materialismo. O seu ideal seria o passado, e a sociedade viveria uma queda contínua a partir do ponto inicial, ou seja, a criação. Entretanto, os materialistas se opõem a essa questão, dizendo o seguinte: as sociedades humanas, ao se desenvolverem, passam a negar as suas origens primatas, selvagens e ignorantes, para desejarem um futuro idealizado. Assim, as origens passam a ser vistas como um ponto negativo para a sociedade, e o inverso deste momento, ou seja, o ponto final da ascensão, se torna o ápice. Está assim invertida a questão teológica envolvendo o materialismo e o idealismo. Os idealistas, religiosos, defensores da cidadania burguesa, que teriam como origem a explicação para tudo um ideal, Deus, no seu desenvolvimento passam a negar essa origem idealista para se aproximarem cada vez mais do seu oposto, do materialismo, no caso, a fixação às coisas mundanas, ao despotismo, à brutalização da sociedade. Enquanto que os materialistas, ou seja, anarquistas, fariam o caminho inverso, partindo do físico, da vida do homem, buscam a idealização, a humanização e a emancipação social. Assim, a ordem vigente foi invertida, mostrando-se que, na realidade, são os que se dizem idealistas aqueles que se ligam mais ao material, e os materialistas são aqueles que, na realidade, buscam o ideal, ou seja, a liberdade. Nas palavras de Bakunin, falarei da razão prática principal do poder exercido ainda hoje pelas crenças religiosas sobre as massas. Essa disposição mística não denota no homem somente uma aberração do espírito, mas um profundo descontentamento do coração. É o protesto instintivo e apaixonado do ser humano contra as estreitezas, as vulgaridades, as dores e as vergonhas de uma existência miserável. Contra esta doença, já disse, só há um único remédio: a revolução social. Em outros escritos, me preocupei em expor as causas que presidiram o nascimento e o desenvolvimento histórico das alucinações religiosas na consciência do homem. Aqui quero tratar dessa questão da existência de um Deus, ou da origem divina do mundo e do homem, sobre o ponto de vista da sua utilidade moral e social, e direi poucas palavras sobre a razão teórica dessa crença, a fim de melhor explicar o meu pensamento. Todas as religiões, seus deuses, seus semideuses, seus profetas, seus messias e seus santos foram criados pela fantasia crédula do homem, que ainda não alcançou o pleno desenvolvimento e a plena possessão das suas faculdades intelectuais. Em consequência, o céu religioso nada mais é do que uma miragem, onde o homem, exaltado pela ignorância e pela fé, encontra a sua própria imagem, mas ampliada e invertida, isto é, divinizada. A história das religiões, ou do nascimento, da grandeza e da decadência dos deuses que se sucederam na crença humana, não é nada mais do que o desenvolvimento da inteligência e da consciência coletiva dos homens, à medida que, em sua marcha histórica progressiva, eles descobriram, sejam neles próprios, sejam na natureza exterior, uma força, uma qualidade, ou mesmo um defeito qualquer. Eles os atribuíam aos seus deuses, após tê-los exagerado, ampliado, desmedidamente, como se fazem habitualmente as crianças, por um ato da sua fantasia religiosa. Graças a essa modéstia e essa piedosa generosidade dos homens, crentes e crédulos, os céus se enriqueceram com os despojos da terra, e por consequência necessária, quanto mais o céu se tornava rico, mais a humanidade e a terra se tornavam miseráveis. Uma vez instalada a divindade, ela foi naturalmente proclamada a causa, a razão, o arbítrio e o distribuidor absoluto de todas as coisas. O mundo não foi mais nada, ela foi tudo, e o homem, seu verdadeiro criador, após tê-la tirado do nada sem o saber, ajoelhou-se diante dela, adorou-a e se proclamou sua criatura e seu escravo. O cristianismo é precisamente a religião por excelência, porque ele expõe e manifesta a sua plenitude, a sua natureza e a própria essência de todo o sistema religioso, que é o empobrecimento, a escravização e o aniquilamento da humanidade, em proveito de um fantasma criado pela mente humana, a divindade.
Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça, o bem, o belo, a força e a vida, o homem é a mentira, a crueldade, o mal, a feiura, a impotência e a morte. Deus sendo o Senhor, o homem não é senão o escravo. Incapaz de encontrar por si mesmo a justiça, a verdade e a vida eterna, ele só pode alcançar isso por meio de uma revelação divina. Mas quem diz revelação, diz reveladores, messias, profetas, padres e legisladores inspirados pelo próprio Deus. E estes, uma vez reconhecidos como representantes da divindade sobre a terra, como os santos instituidores da humanidade, eleitos pelo próprio Deus para dirigi-la em direção à via da salvação, exercem necessariamente um poder absoluto. Todos os homens lhe devem uma obediência passiva e ilimitada, pois contra a razão divina não há razão humana. Contra a justiça de Deus não há justiça terrestre que se mantenha. Escravos de Deus, os homens devem sê-lo também da Igreja e do Estado, enquanto os últimos forem consagrados pela Igreja. Eis o que todas as religiões que existem ou existiram, o cristianismo compreendeu melhor do que as outras, sem excetuar a maioria das antigas religiões orientais, as quais só abarcavam povos distintos e privilegiados, enquanto o cristianismo tem a pretensão de abarcar a humanidade inteira. A despeito dos metafísicos e dos idealistas religiosos, filósofos, políticos ou poetas, a ideia de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humana. Ela é a negação mais decisiva da liberdade humana e resulta necessariamente na escravidão dos homens, tanto na teoria como na prática. A não ser que queiramos a escravidão e o envelhecimento dos homens, como querem os jesuítas ou querem os mormons, os pietistas e os metodistas protestantes, não podemos nem devemos fazer a mínima concessão, nem ao Deus da teologia, nem ao Deus da metafísica. Aqueles que, nesse alfabeto místico começa por Deus, deverá fatalmente acabar por Deus. Aquele que quer adorar a Deus deve, sem ilusões pueris, renunciar bravamente à sua liberdade e à sua humanidade. Se Deus é, o homem é escravo. Ora, o homem pode, deve ser livre, portanto Deus não existe. É preciso lembrar quanto e como as religiões embrutecem e corrompem os povos. Eles matam nele a razão, o principal instrumento da emancipação humana, e os reduzem à imbecilidade, condição essencial da escravidão. Eles desonram o trabalho humano e fazem dele sinal e fonte de servidão. Eles matam a noção e o sentimento de justiça humana, fazem sempre pender a balança para o lado dos patifes triunfantes, objetos privilegiados da graça divina. Eles matam o orgulho e a dignidade humana, protegem somente os submissos e os humildes. Eles sufocam no coração dos povos todo sentimento de fraternidade humana, preenchendo-o de crueldade. Todas as religiões são cruéis, todas são fundadas sobre o sangue, visto que todas repousam principalmente sobre a ideia de sacrifício, isto é, sobre a imolação perpétua da humanidade, a insaciável vingança divina. Neste sangrento mistério, o homem é sempre vítima, e o padre, homem também, mas homem privilegiado pela graça, é o divino carrasco. Isso nos explica por que os padres de todas as religiões, os melhores, os mais humanos, os mais doces, têm quase sempre no fundo do seu coração, se não no coração, pelo menos na imaginação, em seu espírito, alguma coisa de cruel, de sanguinário. Tudo isso os nossos ilustres idealistas contemporâneos sabem melhor do que ninguém. São homens sábios que conhecem a sua história de memória e, como eles são ao mesmo tempo homens vivos, grandes almas penetradas de um amor sincero e profundo pelo bem da humanidade, eles amaldiçoaram e estigmatizaram todas essas malfeitorias, todos esses crimes da religião com uma eloquência sem igual. Eles rejeitam com indignação toda a solidariedade com o Deus das religiões positivas e com seus representantes passados e presentes sobre a terra. O Deus que eles adoram ou que eles pensam adorar distingue-se precisamente dos deuses reais da história, não por ser um Deus positivo, determinado de maneira como se quiser, teologicamente ou até mesmo metafisicamente. Não, nem o ser supremo de Robespierre, de Jean-Jacques Rousseau, nem o Deus panteísta de Spinoza, nem mesmo o Deus, ao mesmo tempo inocente, transcendente e muito equívoco de Hegel. Eles não diriam sequer se ele é um Deus pessoal ou impessoal, se ele criou ou não criou o mundo. Sequer falarão da divina providência. Tudo isso poderia comprometê-lo. Eles se contentam em dizer Deus e nada mais do que isso. Mas então, o que é o seu Deus? Não é sequer uma ideia, uma aspiração. É um nome genérico de tudo que nos parece grande, bom, belo, nobre e humano. Mas por que não dizer então o homem?
que o rei da Prússia, o Napoleão III e todos os idênticos a ele são igualmente homens. Eis o que os embaraça muito. A humanidade real nos apresenta um conjunto de tudo que há de mais vil, de mais monstruoso no mundo. Como sair disso? Eles chamam um de divino, o outro de bestial, representando a divindade e a animalidade como dois polos entre os quais eles situam a humanidade. Eles não querem ou não podem compreender que esses três termos formam um único, e que se os separarmos nós os destruímos. Eles não são bons em lógica, e dir-se-ia que a desprezam. Isso que os distingue dos metafísicos panteístas e deístas. É o que imprime as suas ideias ao caráter de um idealismo prático, buscando as suas aspirações menos no desenvolvimento severo de um pensamento do que nas experiências. Direi, quase nas emoções, tanto históricas e coletivas quanto individuais da vida. Isso dá à sua propaganda uma aparência de riqueza e de potência vital, mas isso se resume somente à aparência, pois a vida se torna estéril quando é paralisada por uma contradição lógica. Esta contradição é a seguinte: eles querem Deus e querem a humanidade. Obstinam-se em colocar juntos dois termos que, uma vez separados, só podem se reencontrar para se destruírem. Eles dizem de uma só vez Deus e a liberdade do homem, Deus e a dignidade, a justiça, a igualdade, a fraternidade, a prosperidade dos homens, sem se preocupar com a lógica fatal, em virtude da qual, se Deus existe, ele é necessariamente o Senhor eterno, supremo, absoluto, e que se o Senhor existe, o homem é escravo. Se ele é escravo, não há justiça, não há igualdade, nem fraternidade, nem prosperidade possível. De nada adiantará, contrariamente ao bom senso e a todas as experiências da história, eles representarem o seu Deus animado do mais doce amor pela humanidade, de profundo respeito pela sua liberdade. Um senhor, ou por mais liberal que ele queira se mostrar, jamais deixará de ser, por isso, um senhor. A sua existência implica necessariamente a escravidão de tudo o que se encontra debaixo dele. Assim, se Deus existisse, só haveria para ele o único meio de servir à liberdade humana, seria o de cessar de existir. Inverto a frase de Voltaire e digo que, se Deus existisse, seria preciso aboli-lo. A severa lógica que me dita estas palavras é muito evidente para que eu necessite desenvolver essa argumentação. E me parece impossível que os homens ilustres, dos quais citei os nomes tão célebres e tão justamente respeitados, não tenham sido tocados e não tenham percebido a contradição da qual eles caem ao falar de Deus e da liberdade humana simultaneamente. Proclamar como divino tudo que se encontre de grande, de justo, de leal, de belo, é reconhecer implicitamente que a humanidade, por si própria, teria sido incapaz de produzi-lo. Isso significa dizer que, abandonada a si própria, a sua própria natureza é miserável, iníqua, vil e feia. Eis-nos de volta à essência da religião, isto é, a difamação da humanidade para a maior glória da divindade. Enfim, qual foi o resultado da ação do bom Deus e das fantasias divinas sobre a Terra? O resultado foi a fundação do materialismo próspero do pequeno número sobre o idealismo fanático e constantemente faminto das massas. Conclusão. Bem, a religião é uma loucura coletiva, tanto mais poderosa por ser tradicional e porque sua origem se perde na antiguidade mais remota. Como loucura coletiva, ela penetrou até o fundo da existência pública e privada dos povos. Ela se encarnou na sociedade, se tornou, por assim dizer, sua alma e o seu pensamento. Todo homem é envolvido por ela desde o seu nascimento. Ele a suga com o leite da sua mãe, absorve-a em tudo que toca, em tudo que vê. Ele foi por ela tão bem nutrido, envenenado, penetrado em todo o seu ser que, mais tarde, por mais poderoso que seja o seu espírito natural, precisa fazer esforços espantosos para se livrar dela. E ainda assim não consegue se livrar de uma maneira completa. Nossos idealistas modernos são uma prova disso. E os nossos materialistas doutrinários, os conservadores alemães, são outra. Eles não souberam se desfazer da religião do Estado. Para pôr fim a todas as loucuras religiosas e as miragens divinas, só lhe faltou pronunciar essa grande frase dita depois, quase que ao mesmo tempo por dois grandes espíritos, sem que nunca tivessem ouvido falar um do outro. Ludwig Feuerbach, o discípulo demolidor de Hegel, e Auguste Comte, o fundador da filosofia política na França. A frase é: a metafísica se reduz à psicologia. Todos os sistemas de metafísica nada mais são do que a psicologia humana se desenvolvendo na história. Caso você tenha gostado do vídeo, contribua para a continuidade do canal. É muito fácil. Assine, dê um like e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!